Eu já trabalho nessa área, eu já venho acompanhando essa área desde 2005. Desde 2005 que eu venho me projetando para apresentar para o mercado, para os profissionais da radiologia, quais são os potenciais de você atuar na área de radiologia veterinária, como operador, né? Então, eu sou formado como técnico em radiologia. Eu fiz minha especialização, ela foi voltada para o diagnóstico por imagem comparada, anatomia humana e anatomia veterinária. Sou diretor do Instituto Simas de Ensino e eu fundei uma instituição chamada Instituto Simas Veterinário, Unidade Veterinária. O que é isso? É uma unidade que o Simas tem, que ele está toda voltada para a medicina veterinária. Dentro dessa unidade, nós temos um centro de diagnóstico veterinário, onde lá nós temos ultrassom e a parte de radiologia e já uma radiologia digital. Nós já preparamos o setor para ser totalmente digitalizado. Tem um site Imagem Online, que é um site de conteúdo também para quem tem interesse, e atualmente eu trabalho com ressonância magnética, tá? E essa ressonância magnética aqui também já está na área veterinária, como eu vou mostrar durante a apresentação. O mercado veterinário ele tem uns números bem interessantes, uns números que eu preciso apresentar para vocês entendam, para que vocês vejam essa projeção. Será que realmente é um mercado que vale a pena eu me qualificar, eu me capacitar? Será que ele tem alguns diferenciais? Então é isso que a gente vai mostrar. O mercado PET, ele deve faturar, ele faturou em 2014 16 bilhões, né? E em 2015 ele também chegou a faturar aproximadamente esse valor. Então ele é um mercado que, ele, além de faturar, ele está bem aquecido, ele fatura bem, ele fatura muito para esse segmento, né? Então ele é um mercado realmente que tem um capital girando muito grande. No Brasil nós temos uma população de 37 milhões de cães, aproximadamente 21 milhões de gatos, e a população gasta em média, principalmente a classe C, ela gasta uma média de 44 a 45% da sua renda para cuidar dos animais. Então veja que o investimento é alto para cuidar da saúde animal. E um diferencial é que para esse mercado não tem convênios. No Brasil estão surgindo, recentemente a gente vem percebendo, o surgimento de alguns convênios médicos especializados para a área veterinária. Mas ainda está no começo, ainda não posso falar para vocês que é um mercado que o convênio médico está suprindo essa necessidade. Não está. Aqui está a fonte, a ABIMPET, que é a associação brasileira que cuida desse mercado, para quem quiser realizar a consulta. E aqui mostrando só a população, aqui o nosso mapa do Brasil, mostrando a nossa população que totaliza 106 milhões de animais domésticos. O mercado ele faturou, em 2013, 15 bilhões. Percebo que ele está nessa média de um crescimento aí para o próprio mercado de 8%, né? Ele é um mercado que ele está bem aquecido. A projeção para 2014, 16 bilhões e para 2015 também nessa média, 16 bilhões. Então, um crescimento de 8%. Uma economia que a gente está passando por um momento bem delicado, você crescer 8% hoje é muito interessante. O Brasil tem um dos maiores encontros, a feira desse mercado, também no Brasil, ela é muito interessante, é uma feira grande, chama Pet South America. Então, lá dentro dessa feira, vocês vão ter a possibilidade de ter vários segmentos da área veterinária, inclusive o diagnóstico por imagem. Quem não conhece pode buscar informações, geralmente acontece em setembro, outubro, a cada ano, em setembro e outubro, a feira é realizada em São Paulo. Dá uma olhadinha lá, procura, pesquisa, porque é interessante para vocês. Uma coisa bem interessante e bem importante é que o Brasil representa o segundo mercado mundial. Tá? Então, a gente tem os Estados Unidos em primeiro lugar e o Brasil vem em segundo lugar com esse mercado, com essa expansão de mercado que se torna bem atrativo e bem interessante. Olha só quanto faturou em 2012, 94 bilhões. Né? Os Estados Unidos faturou 102 bilhões e o Brasil faturou aqui 94 bilhões. Então, assim, um mercado bem equivalente, bem importante. Importante ter um conceito que a radiologia veterinária não é a radiologia humana. Né? Ela é diferente, ela requer um conhecimento apurado, ela requer um outro estudo, vocês vão ter que buscar essa qualificação, vocês vão ter que buscar essa formação para atuar nesse mercado. É um outro mercado. Não é o mesmo mercado que vocês estão acostumados na área de radiologia humana, tá? Apesar que a gente, quando se forma na área de radiologia, a gente se forma para o radiodiagnóstico. E a área de radiologia veterinária, ela está englobada dentro do radiodiagnóstico. Mas para eu atuar, para eu ter o conhecimento, eu tenho que buscar essa formação. Eu tenho que me preparar para encontrar esse público. Esse é o público, né?
é um público dos animais, um público dos pets. Muitas pessoas tratam os animais hoje como filho, né? É muito comum na área veterinária você ver uma pessoa chamar um cachorro, um gato, de filho. Então é isso que vocês vão encontrar, é essa relação que vocês vão encontrar. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque, primeiro, é um bichinho que está ali, que tem uma pessoa que trata como filho. Então vocês também vão ter que tomar esse cuidado aonde recepcionar esse animal, tratá-lo com todo o cuidado que ele merece. Vai mudar as terminologias nessa área, nesse segmento, e para isso eu tenho que buscar esse conhecimento, né? Vocês vão estar acostumados a falar rostral, dorsal, crânio, caudal, aqui a parte caudal, a parte tarsal, parte cranial, quando eu estou apontando aqui para a parte da cauda. Então, é outro conhecimento. Vocês vão ter que buscar esse conhecimento para entender esse mundo aqui. É importante frisar que é uma área nova de atuação, é um novo mercado, é um novo campo. Sendo um novo mercado e sendo um novo campo, a gente vai ter que estudar todas as áreas que esse mercado oferece. Por exemplo, se eu quero trabalhar com pesquisa, eu tenho a possibilidade de ser um pesquisador no mercado da área de radiologia veterinária. Eu posso desenvolver os protocolos para os serviços de tomografia, de ressonância magnética, de radioterapia, de medicina nuclear. É um novo mercado, é um novo potencial. Eu posso trabalhar as técnicas, eu posso desenvolver essas técnicas. Então, o mercado me oferece, quando ele tem uma implantação de um novo serviço, contratar um profissional para desenvolver essas técnicas. E é um novo mercado de trabalho. É isso que eu venho falando desde 2005, quando eu comecei na área veterinária. Já se vão 11 anos falando, gente, é um mercado que está em expansão, ele está em crescimento, ele tem faturamento, ele tem investimento. Vamos nos atentar para esse mercado, né? Uma dúvida que muitos profissionais têm é qual profissional que deve operar. Eu sempre falo o seguinte, a nossa profissão, a área de radiologia, os profissionais técnicos e tecnólogos em radiologia, ele tem uma legislação própria, ele tem uma lei específica dessa profissão. É uma lei própria desse profissional. Se você não se qualifica dentro desse mercado, se você não busca esse conhecimento técnico, outro profissional vai vir buscar. E como o mercado precisa girar, eles vão acabar dando oportunidade para quem tem o conhecimento, para quem detém esse conhecimento. Então, para operar equipamento tem que ser técnico-tecnólogo, a nossa legislação ela já diz isso. Eu preciso ter conhecimento de anatomia, protocolos de exame e eu preciso ser um pesquisador. Hoje não existe referências bibliográficas produzidas por técnicos e tecnólogos em radiologia. Um conhecimento mais técnico. Então, não tem. Você pode desenvolver esse conteúdo, você pode ir atrás de adquirir esse conhecimento. É uma oportunidade que surge para você também. O CONTER tem uma resolução que ele já determina lá, ó, compete ao técnico tecnólogo em radiologia no setor de diagnóstico, por imagem, realizar procedimentos para geração de imagens através de operação dos equipamentos específicos definidos nos artigos 2 e 3 da presente resolução, o radiodiagnóstico. E no artigo 3 diz, os procedimentos na área de radiologia veterinária e odontológica ficam também definidos como radiodiagnóstico. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, eu já tenho uma lei que ela me ampara, ela já diz, olha, o profissional que tem que atuar nesse mercado são vocês, técnicos e tecnólogos. E aí, para isso, eu fui dentro do Conselho de Medicina Veterinária. Eu fui exigir que a gente pudesse dividir mercado com o médico, radiologista veterinário. Falando, olha, hoje tira o médico que executa, que faz a imagem, põe um técnico. Aí o presidente do conselho me falou, Lucivaldo, mas você tem quantos profissionais hoje formados para esse mercado? Porque é um outro mercado, não é o mercado que vocês estão acostumados. E aí foi onde eu fiquei travado e aí a partir daí eu resolvi levar esse conhecimento para a minha categoria. Levar um conhecimento que a gente não tinha, dizendo, olha, tem um mercado, vocês precisam se qualificar, precisam se capacitar e aí sim, adquirindo esse conhecimento você pode com certeza disputar mercado. O médico radiologista ele quer isso, ele precisa disso, porque aí ele vai ficar livre para ir para outros mercados, por exemplo, fazer a teleradiologia, fazer laudos à distância, está preocupado com a expansão do seu centro de diagnóstico, do seu hospital. Então, a gente precisa de ter esse conhecimento para tirar o médico da sala de exames. Lembra que eu falei que é uma outra terminologia que vocês vão ter que aprender? Então, está aqui, ó, decúbitus, lateral, dorsal, ventral. Até aí nenhuma novidade. Mas quando eu falo em projeção, eu falo lateral direita, lateral esquerda, ventro dorsal, dorso ventral. Tá? Então, assim, é uma outra terminologia. Eu tenho que adquirir esse conhecimento. Olha lá, aqui é uma simulação de um posicionamento, né? E aí eu estou fazendo uma projeção lateral direita. E aqui uma projeção ventro-dorsal.
Então perceba que é bem parecida com aquilo que a gente já conhece, então vai mudar pouca coisa daquilo que a gente já tem de conhecimento. Eu só preciso aplicar esse conhecimento que eu tenho na área veterinária. É muito comum a gente receber lá no centro diagnóstico animais com vários tipos de histórias clínicas, vários. O mais comum ainda é receber para contagem de filhotes. Então aqui é uma imagem, né, de uma região abdominal, onde a gente faz um raio-x abdominal para contagem de filhotes. Tá? Então vocês vão receber lá no centro diagnóstico, onde vocês forem trabalhar, várias histórias clínicas, vários casos, né? E aí a gente lá no CIMAS produz algumas imagens para que a gente possa demonstrar para vocês qual é a nossa rotina no dia a dia. É muito comum também o médico solicitante, o clínico, pensando no seu cliente, que é o proprietário do animal, pensando na redução de custo, ele pedir uma projeção. Né? Como funciona na área humana, na área veterinária não muda, a gente precisa de duas projeções também, para que a gente consiga fechar um diagnóstico, para que o médico consiga fazer o laudo e fechar um diagnóstico. Por exemplo, nessas imagens, eu tenho aqui uma imagem mostrando a posição do membro, onde eu não tenho certeza se tem fratura. Mas quando eu mostro uma lateral, eu vejo um traço de fratura que ela só é possível visualizar muito bem na lateral. Então eu preciso ter duas imagens. É necessário que a gente faça duas imagens das regiões. Aqui a mesma coisa, olha só essas imagens. Eu tenho aqui os membros inferiores, eu tenho aqui um procedimento cirúrgico, a colocada desses pinos cirúrgicos, e para mim está na posição, está certo, né? Estou vendo aqui na imagem, está bem colocado aqui na região, mas quando eu faço uma segunda imagem, olha só, eu vejo que ele pode estar fora da região de interesse, e eu só consigo mostrar isso para o médico radiologista, para o clínico que solicitou essa imagem, se eu produzir duas imagens. Mas isso aqui pode piorar um pouquinho. Eu posso estar com aquele procedimento cirúrgico totalmente errado, totalmente equivocado. E esse pino pode estar totalmente fora da região que me interessa. Percebam que o osso está aqui e o pino está fora, está na parte muscular. Então perceba a importância da gente realizar duas projeções daquela mesma região. Como funciona na área humana, vocês já conhecem, vocês já sabem. Aqui também, só evidenciando, em caso de luxações, a gente precisa também de duas imagens para a gente mostrar o nível, o desvio. Né? Eu consigo mostrar o desvio através de duas projeções. São alguns casos que eu resolvi trazer para essa apresentação, só para que vocês tenham claro, quando vocês receberem um pedido médico do cliente falando, não, eu só quero uma projeção. Isso pode comprometer o laudo, pode comprometer a saúde desse animal. São poucos os lugares que trabalham com convênios médicos. Então, não tendo convênio médico, o proprietário ele vai ter que pagar esse exame à vista, em dinheiro. A gente dá duas opções. Ou você paga em dinheiro ou você paga em cartão. Ele pode escolher. O dinheiro vai entrar na hora, o pagamento entra na hora. Então, não tem convênio. São poucos os lugares. Ainda está chegando no Brasil a cultura do convênio médico e muitos duvidam se realmente isso vai pegar, isso vai vingar. Tá? Então, é importante orientar esse paciente, que na verdade, você vai orientar o proprietário, que esse paciente precisa de duas projeções. A evolução na radiologia veterinária ela está muito rápida, ela está constante, rápida. Né? Em 2005, quando eu saí da pós-graduação, dentro da pós-graduação eu conversando com um médico radiologista, eu perguntei como que era esse mercado. Né? Tentei investigar, eu acho que é isso que a gente tem que fazer, a nossa profissão nos permite isso, ser curiosos relacionado à área de radiologia. Né? E eu perguntei para ele, como que está o mercado? Ele está aquecido? Ele é um mercado realmente preparado para esse avanço tecnológico? Ele falou, Oswaldo, está muito bom, só que a gente ainda está caminhando da radiologia convencional para a radiologia digital. Eu falei, e se chegasse uma tomografia nesse mercado? Ele falou, se chegar uma tomografia, vai ter uma expansão, tanto para a parte da clínica ou hospital que investir, como também um ganho financeiro muito interessante para o médico que investir nesse setor. Eu falei, nossa, interessante isso. E aí eu comecei a fazer algumas publicações nas redes sociais dizendo que eu queria conhecer esse mercado mais a fundo. E um médico também, fazendo a mesma coisa que eu, ele publicou que ele ia investir num tomógrafo. Ele ia comprar uma tomografia para a área veterinária. E aí juntou meu conhecimento com o conhecimento dele, com o poder de investimento dele, e aí a gente fundou aqui em São Paulo o primeiro setor de tomografia computadorizada privado, 2005. Hoje já tem mais de 30 tomógrafos espalhados pelo Brasil.
Então, realmente, aquela ideia, aquele bate-papo de pós-graduação, realmente a gente estava certo. Quem investisse nesse mercado ia ter uma expansão muito grande, foi o que aconteceu. E aqui é só mostrando essa evolução. Aqui uma imagem de ultrassom, uma imagem de raio-x, né, a radiografia, uma imagem de tomografia e uma imagem de ressonância magnética. Mas nós vamos mostrar nessa aula também que existem outros mercados surgindo, que é esse momento, está acontecendo agora. Outros mercados que vêm aparecendo, surgindo na área de diagnóstico por imagem. E qual que é essa casuística, né? Como é que é os números de exames realizados nos setores? Como é que está esse acompanhamento da quantidade de pacientes que chegam? Quando a gente fala de ultrassom, 70% tratam a região do abdômen. Eles chegam para produzir imagens, para descobrir se tem alguma coisa, alguma patologia da região do abdômen. 20% vem para realizar Doppler e 10% de outras áreas, outras regiões. Quando a gente fala do raio-x convencional ou digital, tem muito serviço ainda que trabalha com raio-x convencional. A gente tem 60% a região de membros. A gente percebe que fraturas é muito comum num centro de diagnóstico. Quando a gente fala de tórax e abdômen representa 20%. E 10% representa a região do estudo do crânio. E 10% outras regiões. Quando a gente traz isso para a tomografia, a gente tem 60% do estudo, aí muda a região de crânio, as patologias neurológicas. 20% colunas. Então, percebo que 80% dos estudos realizados na área de tomografia, no setor de tomografia, é do sistema nervoso central ou medula. 10% tórax e abdômen e 10% outras regiões. Esse número ele é bem interessante. Se eu estou estudando crânio e colunas na área de tomografia, já havia aí uma propensão desse mercado de ter investimento na área de ressonância magnética. Foi o que aconteceu. Aí chegou o setor de ressonância magnética, onde 95% é sistema nervoso central. Então, o estudo de crânio, da região do encéfalo e coluna, medula. 4% músculo esquelético e 1% outras regiões. E aqui só mostrando essa evolução. Como é que funciona na radiologia convencional? Ela agora está sendo digitalizada. Olha como é que está a situação. A gente tem aqui uma sala operacional. A gente está saindo. Muitos serviços trabalham com radiologia manual, aquela revelação por tanques. Mas muitos serviços também trabalham com a revelação automática, processadora. E aí eles investiram, alguns mercados, e aí eles passaram a digitalizar essa imagem. Então eles foram lá e compraram a tecnologia CR, a imagem computadorizada. E agora eles estão investindo na radiologia, na tecnologia direta, né, que a gente fala, que é você digitalizar essa imagem através do DR. E aí muitos serviços já vêm adotando ter um DR na sua clínica. Vocês sabem, para comprar um DR requer um investimento muito alto. E mais, tem serviços volantes, que é o rapaz lá que compra, ou o médico, ou o técnico, ele compra lá uma van, ele equipa essa van, ele investe nessa tecnologia e ele sai fazendo imagens nas clínicas e hospitais que não têm setor de radiologia. Também está surgindo aí, que eu falei que existem outras áreas, novas áreas, a área de radioterapia para tratamento, olha lá. Quimioterapia paliativa para metástases pulmonares, aqui o setor de radioterapia. E também um outro setor vem surgindo. Existem 2 serviços hoje de radioterapia no Brasil. Um serviço em São Paulo, um serviço no Rio de Janeiro. São os únicos 2 lugares hoje que eu conheço, e eu já venho acompanhando esse mercado. Algumas pessoas falaram no Paraná, tem um serviço no Paraná, mas eu como não tenho conhecimento, eu só vou falar das áreas que eu conheço, que eu visitei. Uma unidade em São Paulo e uma unidade do Rio de Janeiro. E aqui eu fui num congresso no Chile, e eles fizeram a apresentação de alguns estudos pela medicina nuclear. Então isso mostra o quê? Que há uma possibilidade também de algumas clínicas e hospitais investirem na área de medicina nuclear para cuidar desses animais, evidenciar as patologias, estudar as funções fisiológicas dos órgãos através do exame de medicina nuclear. Uma dúvida muito comum, se os aparelhos são dedicados. Se o aparelho ele é pequeno, se o aparelho ele é para a área veterinária, como que é esse aparelho, né? Muitas dúvidas surgiram quando a gente começou a falar da radiologia veterinária, dessa expansão, desse mercado.
Aqui é um equipamento de tomografia mostrando que o equipamento de tomografia é o mesmo equipamento que você já conhece na área humana. É o mesmo equipamento. O primeiro serviço de tomografia que a gente implantou lá em 2005, ele era um equipamento de corte a corte, axial, onde ele já não estava mais servindo para a área médica humana. E aí ele foi para a área veterinária. E foi assim que começou. Não servia para a área humana, não serve para a área humana, vai para a área veterinária. Hoje não, hoje a gente já tem grandes investidores investindo em tecnologia de ponta para a área veterinária. Tá? São aparelhos da área, o mesmo aparelho que vocês usam na área humana, que está sendo aplicado na área veterinária. E aqui mostrando o equipamento, olha só esse equipamento. O equipamento de ponta e o animalzinho lá posicionado, realizando o procedimento. Olha lá como começou. A mesa ela fazia um deslocamento, produzia, o tubo dava um giro, fazia um corte. Ela deslocava, fazia um giro, isso demorava demais para a gente produzir imagens. Eu, para fazer um exame de crânio, você, desde a hora que a gente posicionava, fazia lá o procedimento de anestesia, até a hora que concluía, demorava mais de 20 minutos para a gente fazer um estudo do crânio, que é uma região pequena, né, uma região que era para ser rápido esse estudo, mas como era um aparelho corte a corte, demorava demais. Com a tecnologia helicoidal, olha lá, ao mesmo tempo que a mesa desloca, eu já vou fazendo aquisição de imagens. Isso já vai ficando mais rápido, vai ficando mais interessante, porque aí eu consigo ter um aumento da minha demanda, eu consigo fazer minha agenda ficar mais flexível para a gente colocar mais pacientes na minha agenda, né? E a nossa função, nesse momento, na hora da anestesia, é somente auxiliar o médico anestesista na contenção veterinária. Então, desde a hora que vai fazer a anestesia, a gente já está ajudando, a gente já está auxiliando o médico a realizar essa contenção. E aqui são alguns animais desse serviço que eu falei da implantação de 2005. Essas imagens são desse serviço. Então, são as primeiras imagens no setor de tomografia privado no Brasil. Tá? Essas imagens que eu estou apresentando agora. Olha lá, aqui está o aparelho, um aparelho convencional, corte a corte. E aqui, a gente tentando realizar os posicionamentos. Aqui é o início, é o primórdio da tomografia veterinária. Olha lá, os posicionamentos. E aqui eu que posicionava todos os animais para realizarem as tomografias. Então, esse conhecimento aqui, ele veio de uma prática. Né? A gente fala que um bom operador é aquele que tem uma boa vivência prática na área de radiologia veterinária. Para você falar com propriedade, você tem que vivenciar isso. Então, era o que a gente fazia aqui. A gente ia lá, auxiliava na contenção, ia lá, posicionava e depois, a partir daí, produzia essas imagens. Olha lá. Ele está posicionado, o animalzinho posicionado, está monitorado, então a gente auxiliava o médico também a fazer essa monitoração. E o que eu preciso passar para o acompanhante, para esse proprietário, na hora de realizar o exame ou na hora até de marcar esse exame? Qual é a informação que eu tenho que passar para ele? Eu preciso conhecer a história desse animal para orientar um melhor exame. Eu preciso passar a orientação de jejum. Eu preciso afirmar a ele, informar a ele que ele vai necessitar de anestesia. E também todos os exames na área de tomografia, eles são realizados com contraste, porque a gente não vai ter, a gente não quer dar a possibilidade de ter que repetir esse exame, de fazer esse proprietário voltar na clínica, anestesiar novamente esse animal. A anestesia, como vocês sabem, ela pode causar um risco. Então, para evitar isso, a gente já ficou determinado na nossa rotina clínica que a gente ia anestesiar todos os animais, porque na época até o médico tinha uma dúvida se podia ser feito sem anestesia, agora com o multislice, então essa dúvida continua. A gente decidiu anestesiar todos os animais e também fazer o contraste para todos os animais. Aqui é a sala de comando, daquele aparelho de 2005. Percebam que a gente, naquela época, a gente já estava preocupado com a tecnologia para a teleradiologia. Então, o que era? Aqui a mesa de comando, aqui é o monitor da mesa de comando, mas aqui era um computador onde a gente já estava desenvolvendo sistemas para fazer essa imagem ser transmitida, porque em 2005 não tinha quem emitisse o laudo. A gente tinha que buscar esse profissional fora do Brasil, e para você chegar com essa imagem até o profissional, você só existia um caminho, a internet, a transmissão pela internet, pela rede. E aí esse profissional auxiliava o médico do Brasil a emitir os relatórios, fazer os laudos. Hoje já tem vários médicos especializados em tomografia computadorizada em ressonância magnética. Então hoje já está mais fácil, mas em 2005 não tinha. Aqui é a tentativa de posicionamento. Como eu falei para vocês, a gente foi aprendendo com os erros da nossa rotina, do nosso dia a dia, da nossa vivência prática.
Aqui eu posicionei ele em decúbito dorsal, membros fora da região de interesse, esse posicionamento não deu certo. Por quê? Olha só, a região cervical, e a minha referência era um bebê, um recém-nascido, a minha referência era, eu preciso colocar esse animal com a linha órbito-meatal no plano que eu quero fazer a aquisição de córtex, para produzir aquela imagem axial. Aí depois de buscar algumas referências, de produzir algumas imagens, eu percebi que isso não era possível. A gente não ia conseguir aquela clássica imagem axial que a gente conhece na tomografia. Então eu percebi, e também com os estudos que eu fiz, que a imagem que a gente vai adquirir e a gente vai conseguir na tomografia é uma imagem no plano coronal, que a gente já conhece. Então aqui são as imagens produzidas lá naquele serviço. Aí sim, o posicionamento correto. Existiam algumas referências na Argentina, algumas referências na Espanha, que já trabalhavam com tomografia veterinária. E foram essas referências que nos deram o auxílio para que a gente pudesse desenvolver o método no Brasil. Aí sim, decúbito external, membros fora da região de interesse, alinhar as luzes de referência de acordo com a região que eu tenho interesse em estudar. Olha lá, o planejamento. Então o Gantry, ele nem angular, ele precisava ser angulado. Então a gente foi aprendendo que a melhor imagem não precisava da angulação do Gantry. Então a primeira imagem produzida foi a imagem no plano coronal do crânio. Então, a rotina que tinha naquele serviço era para estudar o encéfalo. Muitos animais vinham para estudar o encéfalo. Então, a gente chegou à conclusão que produzir imagem no plano coronal, através das referências que a gente já vinha estudando, era o ideal. E aqui mostrando o protocolo. Olha lá, o protocolo que a gente desenvolveu e também a sugestão de como você poderia adotar em outro serviço de tomografia. Animais que tivessem um encéfalo um pouquinho maior do que... por tamanho, a gente fala na área veterinária, a gente poderia colocar uma espessura de corte maior. Então aqui, ó, um cão, um encéfalo, um crânio de um cão, 3 milímetros de espessura. No caso de um gato que tem um encéfalo menor, 2 milímetros de espessura. Então, isso que a gente fazia, a gente desenvolvia. E a gente estava fazendo isso com um médico que era neurocirurgião da USP. Então ele mandava os casos para a gente, ele falava o que ele queria e a gente desenvolvia o protocolo em cima da necessidade desse neurocirurgião. Porque era base para outros médicos radiologistas criarem as suas rotinas também. Então era tudo pioneiro, a gente estava iniciando uma modalidade. E aqui só um esquema mostrando para vocês, onde a gente tem uma anatomia morfológica, aí o corte do primeiro exame que a gente realizou lá no serviço. Aqui uma imagem extraída da internet mostrando que aqui tem uma área, alguma região que pode ser alguma coisa, eu estou em dúvida, eu preciso fazer o quê? Injetar contraste para ter a certeza. Quando foi feita a injeção do contraste, eu consigo evidenciar uma patologia. Aqui ajanelamento ósseo, que vocês também estão acostumados no setor de tomografia, é necessário também na área veterinária. A nossa rotina na tomografia humana e na tomografia veterinária é a mesma. O protocolo que a gente faz na área humana e faz na área veterinária é o mesmo protocolo. Tá? Tudo aquilo que vocês aprenderam na área humana, vocês vão implantar e vão adotar na área veterinária. E aqui pós-cirúrgico. Então injetei, realçou, é um tumor, então vai para a cirurgia. Vai para a cirurgia, faz a retirada, volta para a tomografia para fazer os cortes tomográficos. Então perceba que a rotina é a mesma que vocês já estão acostumados na área humana. Aqui só mostrando alguns planejamentos, alguns protocolos de algumas regiões. Então cervical, coluna, né, é uma região muito pequena, 2 milímetros de espessura. Região de tórax, uma região maior, 5 milímetros de espessura. E bem próximo daquilo que vocês já conhecem na área humana, aplicado no RN, no bebê, no adolescente. Então bem próximo, de acordo com o tamanho do órgão que vocês vão estudar. Aqui só mostrando como é que a gente adquire essas imagens na tomografia. Então eu faço lá o escanograma, olha lá, tenho a imagem do escanograma e a partir daí eu vou orientar o meu protocolo. E aqui os cortes da região do pulmão, né? Aqui está a área cardíaca, os cortes da região do pulmão sem contraste. Eu falei que na tomografia a gente procura injetar contraste em quase todas as áreas, né? Quase todos os órgãos. É aqui, ó. Aqui eu consigo mostrar a área cardíaca bem contrastada, aqui é o tronco pulmonar bem contrastado, então é necessário a gente fazer a injeção do contraste, porque se tiver alguma patologia já vai realçar e evita que o paciente tenha que voltar para esse setor para refazer o exame, aí eu tenho que pagar anestesia novamente e a gente quer evitar isso. E o janelamento para parênquima pulmonar. Então percebam que a rotina da tomografia humana é a mesma rotina que a gente usa na veterinária.
O que vocês vão ter que buscar de conhecimento é a terminologia, é a anatomia, esse conhecimento da anatomia é muito importante. Então eu acho que ficar atento a essa anatomia, que ela muda um pouco em relação à anatomia humana, é fundamental para que você tenha um bom desenvolvimento na área de veterinária. Região de abdômen, aqui é os rins, ó. Corte na região dos rins. Aqui, região de fígado, ó, a porta bem contrastada, evidenciando bem contraste nessa região, né? E aí, região de rins também com contraste, evidenciando muito bem aqui alguma coisa, aparece, né? A gente não conhece, não é o nosso dever conhecer o nome das patologias, mas a gente consegue, com o nosso olhar, nossa experiência, evidenciar quando alguma coisa não está normal naquele órgão. Acontece a mesma coisa lá. Aqui não está normal, aconteceu alguma coisa ali, então a partir daí o teu olho já vai ser direcionado para ou trabalhar melhor o seu protocolo, ou trabalhar melhor a sua reformatação dessa imagem. É importante que você evidencie isso para o médico. E aqui a sugestão de protocolos. Região de pelve, olha lá, de acordo com o tamanho desse animal, eu posso variar o tamanho da espessura do corte. Então aqui só exemplificando, 3, 5, 7 milímetros. Depende do tamanho da região que eu estou estudando. As patologias, é bem interessante, e isso é um estudo comprovado, que todo animal que chega no serviço, você tem que perguntar para o proprietário o que ele está sentindo. Foi a mudança do comportamento que esse animal apresentou para que ele esteja naquele setor. E quando eu fazia essa pergunta para os proprietários, era bem curioso as respostas. Então eu perguntei num determinado momento por que o animal estava fazendo o estudo de tomografia do crânio. E a proprietária falou, ele está com cefaleia. Eu falei, mas ele está com cefaleia, e como que a senhora sabe? Ela falou assim, porque eu estou. Eu sinto cefaleia, se eu sinto, ele também sente. E a gente começou a perceber, achei até interessante, a gente começou a perceber que pode estar relacionado o animal absorver uma patologia do próprio proprietário. O proprietário não está legal, o animal também não está legal, o proprietário está quando ele está muito feliz, o animal também está feliz. Então a gente percebeu, começou a comparar, a relacionar isso com as patologias. Depois veio um estudo dizendo que isso é verdadeiro. Quando o proprietário, quando é muito apegado ao animal e o proprietário não tá muito bem, isso passa para o animal também. E algumas pessoas, mesmo sem saber desse estudo, elas já falavam, então com cefaleia, ela também está, ele também está. Nesse caso, olha só, o proprietário disse para a gente que o animal dele, um gato, não o reconhecia. Então ele não me reconhece, eu chego em casa, ele fazia festa, ele era muito feliz e hoje ele não me reconhece. Quando a gente produziu as imagens, olha o tamanho desse tumor, olha. Isso aqui é realce de contraste, pegando quase toda a massa encefálica. Então esse animal já estava numa fase com uma patologia bem avançada. E é bem comum que a patologia na área veterinária seja bem parecida com a patologia da área humana. Então, por exemplo, ventriculopatias, os AVC, o AVCI, o AVCH. Então aqui é um caso de AVCH. Então é bem parecido, bem comum. Olha lá, seio frontal, vocês não estão acostumados a estudar o seio frontal na área humana? Aqui na área veterinária é a mesma coisa. Os meningiomas, aquele caso que eu mostrei, meningioma sem contraste, com janelamento ósseo. Ferimentos por arma de fogo, então os animais podem ir para o setor de tomografia porque eles tiveram ferimentos, receberam aí ferimento por arma de fogo? Sim, pode. Aqui é a rotina mostrando que a gente também recebe animais com ferimento por arma de fogo. Massas abdominais, tumores, bem comum também. Uma outra coisa que a gente percebeu é que como na saúde veterinária, o proprietário tem que pagar tudo na hora, ele tem que pagar em dinheiro o cartão, como eu falei no começo, o proprietário segura o máximo de tempo que ele pode até levar o animal ao médico. Acontecendo isso, a patologia pode evoluir muito, e aí pode ser tarde. Foi o caso, esse caso. Olha o tamanho dessa massa, isso é uma massa abdominal. E aí, quando chega nessa situação, na maioria das vezes não tem o que fazer, esse animal tem que ser sacrificado. As reformatações, os janelamentos, toda a nossa rotina que a gente está acostumado, a gente faz na área veterinária também. Aqui é só mostrando, ó, fica bonito, o médico gosta de ver, o médico gosta de receber essas imagens, então a gente colocou na nossa rotina também reformatar, reconstruir as imagens que a gente produzia lá no serviço. Olha aqui, ó, as imagens reformatadas, reconstruídas, MPRs, MIPs, então a gente consegue trabalhar essas imagens. É uma firula a mais, né, mas o médico gosta, na área veterinária, o médico gosta de receber essas imagens.
O investimento na área veterinária, ele é alto, como eu já disse, e os procedimentos também, ele é bem parecido com a área humana, né? Então, por exemplo, animais que precisam de prótese de quadril, na área veterinária, fazem esse serviço? Fazem? Eu pergunto para vocês, o que vocês acham? Será que a gente, quando um animal ele tem comprometimento das articulações dos quadris, será que algum proprietário vai lá e coloca uma prótese? Aqui para mostrar que sim, olha lá, uma prótese de quadril. Então, se o animal precisar de qualidade, a maioria dos proprietários, por um apego muito grande, eles vão investir nesse animal. E é por isso que esse mercado fatura tanto. Fatura e vem crescendo, né? E vem crescendo. Aqui só mais algumas MPRs, mais uma, ó, animais de todos os tipos, jabutis, cobras, macacos, gatos, cachorros, tem vários tipos de animais que vêm para o setor de tomografia para estudo. Olha lá, só mostrando mais umas MPRs. E aí a ressonância na área veterinária. Aí sim, na área veterinária a ressonância ela tem um equipamento dedicado à medicina veterinária. Aí vocês podem perguntar, mas será que precisa? Será que precisa ser um equipamento dedicado? Não precisa ser, né? A gente tem aí com a evolução na área humana os equipamentos de baixo campo que eles já não estão sendo mais tão utilizados na área humana. Ele serve muito bem para a área veterinária e eu garanto para vocês que eles vão produzir imagens com mais qualidade do que esse equipamento dedicado à ressonância veterinária e com um tempo muito menor na realização desse exame. Então, é bem interessante esses equipamentos de baixo campo da área humana, eles sejam direcionados para a veterinária. É interessante isso. E aqui só mostrando, esse aqui foi a primeira imagem no Brasil, produzida de um animal, foi desse leão. Não sei se vocês vão conhecer, passou muito nas redes sociais, na TV, rádio, o caso do leão Ariel, que ninguém sabia a patologia que esse leão tinha. E aí esse animal também foi parar no setor de imagem. E aí ele veio para o setor de ressonância magnética, para onde foi produzida imagem do corpo inteiro. Fizeram uma varredura do corpo inteiro, produziram imagem de todos os órgãos do corpo, para tentar identificar qual era a patologia que esse animal tinha. E aí aqui é um serviço, né, um serviço em Osasco, que eu acompanhei a instalação desse serviço, onde eles produziram imagens desse animal para fazer estudos. Esse serviço é um serviço da Espanha, onde a gente, dentro da pesquisa, a gente identificou na Espanha um lugar que também trabalhava com o mesmo equipamento dedicado à área veterinária, equipamento de baixo campo. E aí a gente percebeu que também a gente poderia ter a mesma rotina no Brasil, ter uma orientação. E aí foi feito, os médicos da área de ressonância fizeram contatos com esse serviço, principalmente da Espanha e Estados Unidos, onde eles trouxeram todo esse conhecimento para o Brasil para implantar no serviço de ressonância veterinária. Aqui as imagens de um equipamento de ponta, né? Você vê que é um equipamento que produz imagens de qualidade, boas imagens, aí sim dá para a gente estudar bem o encéfalo, dá para ver bastante as patologias, se caso esse animal venha a ter algum tipo de patologia. E são imagens de muita qualidade, a ressonância nos permite isso, né? Ter imagens de muita qualidade. Um caso curioso é que no Brasil a gente não tem nenhum equipamento de alto campo na área VET. Nenhum. Tá? São 3 equipamentos que a gente tem no Brasil, na área veterinária, os 3 estão em São Paulo. São 3 equipamentos de ressonância no Brasil, os 3 em São Paulo. Só que tinha um médico em São Paulo que ele tinha alguns magnetos, alguns equipamentos de ressonância, e precisava muito fazer a imagem de um cão de estimação de um outro médico. E aí, como ele tinha um setor de ressonância parado, ele me pediu para fazer algumas imagens desse animal. E aí a gente foi lá para o serviço e a gente produziu algumas imagens, crânio, coluna, para a gente tentar identificar o porquê aquele animal estava naquela situação. E aqui é só mostrar para vocês o cuidado e a importância que esse animal tinha para o proprietário. Aqui são todos médicos veterinários, tá? Todos médicos veterinários acompanhando, dando esse suporte para que a gente fizesse essas imagens. Aqui está fazendo anestesia, né, eles estão lá no procedimento, fazendo anestesia, e a gente acompanhando de perto também para saber como que a gente ia realizar essas imagens. Aqui foi o primeiro serviço que produziu imagens em alto campo no Brasil de ressonância magnética para a veterinária. Olha lá, ele está sendo anestesiado, e aqui eu já estou produzindo imagens. Eu estou fazendo lá as imagens de coluna, onde eu evidenciei uma patologia no canal medular,
em transição de cervical dorsal e não tinha muito o que fazer. Era uma patologia que já comprometia a qualidade de vida desse animal, ele foi sacrificado, não tinha muito o que fazer. Mas foi interessante porque foi a primeira imagem produzida num aparelho de alto campo e a gente conseguiu estudar, a gente conseguiu produzir imagens por ressonância magnética na área veterinária. E isso é muito interessante porque é um mercado novo, é um mercado que surge. Lá o animal fica o tempo todo, ele está acompanhado pelo médico veterinário, o médico fica monitorando, vendo se a qualidade de vida desse animal não está sendo comprometida lá dentro do magneto, e ele fica ali ao lado, acompanhando, está aqui. E aqui, eu posicionando para fazer as imagens de crânio, já estou aqui com a bobina de crânio, já posicionando para a gente realizar o estudo do crânio também, e nós fizemos imagens do corpo inteiro desse animal. Olha lá, já está posicionado, e aí a gente vai começar a fazer a produção dessas imagens do encéfalo por ressonância magnética. As antenas, as bobinas, é uma dúvida que o pessoal tem também, se são bobinas dedicadas à área veterinária. Com certeza são. Tá? Na área veterinária, a gente tem bobinas exclusivas para as regiões que a gente vai fazer os estudos. Como são regiões muito pequenas, há uma grande chance de a gente trabalhar nesse serviço com microbobinas. Então, o serviço vai ter que investir em microbobinas para fazer essas imagens. Tá? Um outro mercado muito interessante que vem surgindo na área veterinária é a digitalização. São as teleradiologias que você já conhece da área humana. Na veterinária também está chegando. Eu até brinco com os médicos veterinários, eu sou professor lá da Anclivepa, que é a Associação dos Médicos Veterinários de São Paulo, dou aula na pós-graduação para eles, na implantação de novos serviços. Eu vou dar uma aula que chama Como estruturar um serviço de diagnóstico por imagem. Né? Eu falo para eles o seguinte, doutor, a nossa vontade, a vontade do operador, é que você fique cada vez mais longe do serviço, da sala de operador. Por quê? Se o senhor fica longe da sala do operador, eu consigo, eu, Lucivaldo, colocar um profissional técnico, tecnólogo, nesse mercado. Né? Eu consigo abrir portas, esse é o nosso objetivo. E ele, por outro lado, tem um outro mercado. A gente está produzindo imagens, agora não é mais imagens de pequena quantidade, mas sim de 100 imagens, 500 imagens, para que ele possa trabalhar o laudo da melhor forma possível. E para isso ele vai ter que ter tempo para fazer laudos. E eu brinco, eu falo para eles o seguinte, que eles podem estar numa ilha, eles podem estar na sua casa na piscina, eles podem estar no seu tablet, eles podem estar com o seu celular. A única coisa que eles precisam é ter acesso à rede. A partir daí a gente produz essa imagem, manda para eles por um sinal de internet e aí eles vão conseguir fazer o laudo da onde eles estiverem. Para isso, está aqui, a gente só precisa de acesso à internet, um servidor hospeda essas imagens, o médico acessa remoto e ele consegue emitir esses relatórios para a gente. Então percebo que o setor está ficando muito interessante, muito flexível para o médico também. O médico radiologista veterinário, ele já consegue hoje ter tempo para pensar em avanço tecnológico, ele já tem tempo para pensar em estruturação de clínicas, de hospitais, pensar em modernização, ele já consegue fazer isso, porque ele não está mais na parte operacional, ele não está ali dentro da sala, executando, que é o nosso papel, não é verdade? Finalizando, já indo para o final da aula, eu queria falar para vocês que é possível sim a gente enxergar esse mercado como um mercado potencial para o operador. Aqui é a sala lá de radiologia, lá do Simas, da unidade veterinária do Instituto Simas. Eu já investi em tecnologia para digitalizar o serviço. A gente hoje tem 3 serviços de radiologia digital na área veterinária. Aqui lá demonstrando, aqui preparando um conteúdo, uma aula para quando eu fui palestrar fora do país, eu fui para o Peru, e lá eu levei dois temas, falando do avanço, né, da medicina veterinária enquanto profissional tecnólogo. Será que é um mercado, um potencial mercado? E também o mercado como operador. Como será que eu, enquanto operador, eu vou ter possibilidade de atuar realmente nesse mercado? Então, eu fui mostrar 2 visões lá para eles, que sim, é possível você atuar, é possível você trabalhar, é possível você investir, está aqui. Ó. É possível o profissional investir também nesses departamentos e ter aí seu próprio negócio. E aí, gosto de deixar sempre uma frase dizendo que a escolha de um futuro brilhante, ela vai depender exclusivamente de suas ações no presente. Né? Lá em 2005, eu apostei nesse mercado. Eu acreditei que ele tinha um potencial. Né? E aí, ao longo desses 11 anos, a gente sempre falando do tema, sempre pesquisando o tema, é importante você sempre estar antenado com esse tema, com esse mercado. E aí a gente
tornar isso realidade, tornar isso possível. Aqui algumas referências, vou deixar para vocês, assinantes do Sou Mais Simas, para que vocês também pesquisem. Essa aula vai estar disponível lá na plataforma. Assistam a aula, se não der para assistir todo o conteúdo, assistam em partes, mas assistam toda a aula é importante. E aqui vai estar as referências, que aqui dentro tem bastante conteúdo legal para vocês, para que vocês possam também pesquisar esse mercado. O Instituto Simas ele trabalha com qualificação e capacitação nesse mercado, nessa área específica. Então a gente tem cursos de especialização pós-técnico e a gente tem a pós-graduação em radiologia veterinária para os operadores. Então, mais interessante, a prática é feita dentro da própria instituição. O Instituto Simas investiu nisso para você, para qualificar vocês para esse mercado que surge. Finalizando, a último slide, dizer o seguinte, para a gente crescer, a gente tem que ter a ciência das nossas limitações e saber o momento de se qualificar. Nós temos que entender que nós somos profissionais limitados. Dentro desse mundo tecnológico da radiologia, que tem uma evolução constante, é importante você ter em mente que você é limitado. Você sempre está limitado. E isso independe da condição que você esteja hoje de conhecimento. Hoje você pode ser um professor, pode ser um especialista, pode ter seu mestrado, seu doutorado. Sabe quando cai por terra? Quando surge uma nova tecnologia. Surgiu uma nova tecnologia, você já percebe que você não sabe nada. Aquele conhecimento teu é ultrapassado. Aquele conhecimento teu não serve para aplicar nesse novo método. Você se torna um profissional limitado. E sendo limitado, você tem que buscar conhecimento. Essa é a nossa proposta. A proposta do Instituto Simas é quebrar essas barreiras, é levar conhecimento, é transmitir conhecimento para você. E a gente, pensando nisso, a gente criou o Sou Mais Simas, que é um portal de conteúdo para o nosso assinante. São pessoas que vão receber conteúdo de valor, conteúdo de qualidade. Ok? Obrigado, agradeço a presença de vocês. Até uma próxima aula.